Algumas estimativas indicam que mais ou menos 1 milhão de pessoas tiveram suas vidas ceifadas, nesse que foi considerado um dos conflitos mais sangrentos do século XX. Estamos falando de algum conflito como os da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, ou a Guerra da Bósnia, ou as guerras no Oriente Médio? Não. Infelizmente, nós estamos falando de conflitos no continente africano, em um caso específico, envolvendo Ruanda e Burundi. Num desses conflitos, dos muitos que têm acontecido no continente africano e que, infelizmente, nem sempre ocupam as páginas principais da mídia mundial, especialmente nos países considerados mais centrais. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim e que vocês estejam prontinhos e prontinhas para essa questão, esse exercício da FUVEST que começa nos trazendo uma canção, um trecho de uma música. A mensagem desse primeiro texto nos diz o seguinte: minha pele, Luanda, antessala Aruanda, tipo T'Challa, Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. E logo em seguida, depois deste texto 1, nós temos também o texto 2 que começa nos dizendo o seguinte: não sei onde ela tinha ido à escola, mas ela sabia ler e escrever. Saber escrever era algo perigoso se você tinha um pai exilado no Burundi. Logo começaram a suspeitar que está se correspondendo com os Tutsis, que preparam seu retorno a Ruanda. Que você é uma espiã dando informações aos que estão desse lado da fronteira e poderia facilitar a volta dos Tutsis. E o enunciado que acompanha estes dois textos vai nos contextualizar, vai explicar o que está acontecendo, por que essas duas formas de expressão estão sendo usadas. Então, lá no enunciado diz assim: esses textos foram retirados, respectivamente, da música Pantera Negra, do Emicida, e do livro A Mulher de Pés Descalços, de Scholastic Mukasonga, e fazem referência à Guerra Civil em Ruanda. Então, estamos falando aqui sobre a Guerra Civil, sobre os conflitos em Ruanda. E sobre esse conflito é correto afirmar alguma coisa. Em primeiro lugar, obviamente, que estamos falando do grande tema que serve para responder essa questão. Se a gente precisar se aprofundar dele, precisamos ir ao tema, ou melhor, a um conjunto de elementos que leva a compreender melhor os conflitos no continente africano. Nesse caso, estamos falando dos conflitos na África, especificamente na região entre Burundi e Ruanda. Isso porque, pessoal, esta região do continente africano, aliás, vale nos destacar aí um mapa para que a gente possa se localizar. Esta região do continente africano, onde temos atualmente Ruanda, Burundi e os países vizinhos, como Uganda, Tanzânia, também a República Democrática do Congo, alguns países vizinhos dessa região, eles acabaram aí sendo formados, esses países, por conta daquilo que aconteceu a partir da Conferência do Congresso de Berlim, ali por volta de 1885, quando as potências europeias vão decidir sobre uma espécie de fatiamento do continente africano. E com este fatiamento, as potências europeias vão, obviamente, sem uma consulta prévia às comunidades locais, se apossando de vastas porções do continente africano. Então, muitas das divisas que nós percebemos atualmente no continente africano foram justamente resultado dessa divisão arbitrária. E dentro dessa divisão arbitrária, a formação das colônias e depois dos países independentes, elas nem sempre congregaram os interesses de grupos aliados. Muitas vezes, quando a fronteira acabava sendo formada, em um mesmo território, grupos rivais, sociedades rivais acabavam sendo obrigadas a conviver. Nesse caso aqui, a região entre Ruanda e Burundi, ela era uma região habitada por dois povos bastante importantes para a região, os Tutsis e os Hutus. Sendo que entre os Tutsis havia uma certa vocação para atividades de criação, para pecuária. Então, isso acabava fazendo com que, em relação aos Hutus, povos com uma outra tradição ligada mais às atividades da agricultura, os Tutsis acabavam sendo vistos como uma espécie de elite, que acabavam gerando algumas riquezas, um pouco de maior potencial. Isso porque os solos dessa região
não tem níveis de fertilidade tão altos, né, para permitir uma agricultura em larga escala, em grande volume. Então as atividades de criação acabavam gerando uma certa riqueza. O fato é que, em relação aos Hutus, os Tutsis eram vistos como uma espécie de sociedade elitizada. Não é exatamente assim. Mas, em função disso, quando, por exemplo, a Alemanha, nesse processo de fatiamento, vai se apossar dessa região, o que vai acabar acontecendo é que, em um primeiro momento, os alemães vão buscar um alinhamento maior com os Tutsis e, claro, levar a um processo de colonização que não fosse, digamos, tão complicado, tão complexo. Mas, ainda assim, obviamente, os alemães impuseram sua língua, impuseram sua cultura, impuseram seus valores e, claro, toda a violência decorrente desse processo de colonização. Mas, após os efeitos da Primeira Guerra Mundial, o que vai acabar acontecendo é que essa região, tanto Ruanda quanto Burundi, elas acabam sendo administradas como uma espécie de mandato, no caso, um mandato belga. A Bélgica vai se apossar desses territórios. E, em função disso, vai acabar sinalizando e depois efetivando um certo apoio ao grupo de pessoas aí dessa etnia, da etnia Tutsi. Isso vai colocar os Hutus numa posição secundária, numa posição de inferioridade. Isso porque, aos poucos, os belgas também vão impondo a língua, impondo a cultura e também impondo alguns privilégios que vão colocar, nesse sentido, os Tutsis em uma espécie de grau de superioridade em relação aos Hutus, o que vai causar, obviamente, uma distensão ainda maior entre dois grupos populacionais que, tradicionalmente, não tinham essas rivalidades. Dois grupos que conviviam pacificamente. Havia casamentos, havia famílias formadas, inclusive, entre esses grupos. Então, não havia uma intolerância que foi se fortalecendo a partir do domínio alemão, depois do domínio belga, principalmente, e ao longo do século XX, essas rivalidades vão se acentuando. E com o processo de independência que vai acontecer nos anos 60, ali por volta de 1962, os Hutus vão acabar tomando o poder, dentro de um processo revolucionário. E na medida em que os Hutus vão tomar o poder, obviamente que esses ressentimentos históricos eles vão recrudescer ao longo das décadas de 60, 70 e 80. O fato é que também, ali por volta de 1989, com alguns problemas econômicos ligados à queda brutal dos preços do café, porque é um país também, Ruanda, no caso, um país fortemente dependente de commodities, um país com alguns outros problemas econômicos estruturais, acaba ficando enfraquecido. Então, isso vai fazer com que, aos poucos, o país vá passando por uma série de problemas. Então, a maioria Hutu, ela vai, aos poucos, aí, abrigando o poder em outras instituições, aliás, em várias instituições governamentais, dentro da estrutura ruandesa. Muitos Tutsis acabam, em função desse processo, sendo obrigados a se refugiarem em países vizinhos, especialmente em função daquilo que vai acontecer a partir ali de 1990, mais ou menos, quando a chamada Frente Patriótica Ruandesa, liderada pelo Paul Kagame, vai acabar se mobilizando, e com isso os Tutsis e os Hutus considerados moderados, vão tentar se organizar politicamente, mas ainda assim, dentro desse contexto da Frente Patriótica Ruandesa, ainda havia muita estabilidade. E tudo vai se agravar, pessoal, não só com o conjunto de conflitos que vai acontecer ali entre 1990 e 1993, mas também porque ali em 1994, mais especificamente no mês de abril, o então presidente de Ruanda, que era o Juvenal Habyarimana, que era um Hutu, líder do país, ele acabou sendo morto, porque o avião em que ele estava, ele foi derrubado. E aí, obviamente, no dia seguinte, havia uma grande comoção, porque era um líder Hutu, a maioria da população ruandesa de etnia Hutu se sentiu ressentida, se sentiu ofendida com esse episódio. Claro, começou também a acusar a FPR, a frente de Ruanda, essa frente que eu tinha comentado com vocês, a frente patriótica ruandesa, e claro, mensagens no rádio, mensagens em outros veículos de comunicação acabaram sendo propagados, principalmente no rádio, que um veículo sempre foi muito forte. E aí, com isso, houve uma incitação a que os Hutus se virassem contra os Tutsis, se voltassem contra eles e também contra alguns Hutus considerados moderados, que não queriam esse conflito, essas tensões. E, aos poucos,
essa chamada, esse chamado, ou melhor dizendo, para um conflito acaba se intensificando. E esses anúncios vão levar muitas pessoas a perseguirem os seus vizinhos, pessoas da comunidade, pessoas de lugares os mais distantes possíveis, desde a capital até as cidades mais interioranas, num processo que vai levar a um dos maiores genocídios da humanidade. Pelo menos em termos de século XX, ele é com certeza um dos maiores. It came from the radio. At first, it was possible to ignore. But the sound would not go away. It only got louder. And louder. And louder. As estimativas dão conta de que mais ou menos 1 milhão de pessoas tenham morrido nesse conflito, que durou mais ou menos ali entre abril até ali o final de junho, julho, né? Quase ali 15 de julho mais ou menos. De 7 de abril a 15 de julho é uma data mais oficial da existência dessas condições, até que houvesse ali uma tentativa de algum acordo, né? E claro, existem questões ligadas à repercussão internacional, existem elementos históricos, né? Mas aqui a gente não tem condições, porque nós estamos resolvendo uma questão, né? Não vamos aqui dar uma aula completa sobre tudo o que aconteceu envolvendo Ruanda e Burundi, tá? Mas esses são elementos básicos, elementos essenciais para vocês conseguirem responder a essa questão. Aliás, falando nessa questão, né? Indo lá, agora pensando aqui mais em uma questão prática, né? Indo lá para o nosso enunciado, então a gente pode aí já começar a perceber o seguinte, né? Que, como a gente disse, esses textos foram retirados lá da música Pantera Negra, do Emicida e da Mulher de Pés Descalços, né? Da Scholastic Mukasonga, e fazem referência a essa guerra, né? E sobre esse conflito é correto afirmar aquilo que está na alternativa E, né? Por quê? Ali está explicando direitinho que, ocorrido na década de 90, mais especificamente em 1994, teve como origem a disputa étnico-cultural Tutsis e Hutus nos territórios de Ruanda e Burundi. Aliás, eu falei também de uma outra consequência, né, que eu não detalhei muito bem, mas em função desse conflito, muitos Tutsis acabaram aí também tendo que se refugiar nos países vizinhos, em um movimento migratório aí entre os maiores do século XX, né? Mas ainda assim, mais ou menos 1 milhão de pessoas, né, entre 800 mil e 1 milhão de pessoas teriam morrido de maneira trágica nesse acontecimento do século XX. Tá bom? Então, só mesmo a alternativa E. Então, cabe destacar também, pessoal, que fala-se muito sobre o papel que os órgãos internacionais, como as Nações Unidas ou a imprensa internacional, né, tiveram em termos de negligência. 94, aliás, foi um ano de Copa do Mundo, né? Se falou muito de Copa do Mundo, se falou muito de outros eventos que estavam acontecendo, mas esse genocídio ele só virou notícia bem depois. Então, houve uma negligência muito grande em relação a esse conflito. Os Estados Unidos, por exemplo, então a superpotência, não se envolveram diretamente, porque já tinham se envolvido na Somália, tinham tido problemas, então não queriam se envolver novamente em outro conflito, né? Então, a inatividade dos Estados Unidos, de outras potências e também das Nações Unidas em não ter capacidade, né, sem essa ajuda de outros países para intervir, acabou levando a esse cenário. Existem alguns documentários, filmes, como por exemplo Hotel Ruanda, que são muito bons para tentar compreender melhor tudo o que aconteceu. Então eu recomendo bastante. Claro, eu espero que por enquanto vocês tenham gostado dessa questão. Quem sabe eu não produza uma aula completa sobre Ruanda, Burundi e todo esse genocídio. Aliás, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, tiverem vontade, eu posso produzir algo nesse sentido. Só me digam aí nos comentários, tá bom? Por hora é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e eu espero que vocês continuem nos apreciando. Até mais!